Questão 30.22.70. Em relação aos sistemas de amortização, podemos afirmar que 1, 2 e 3, né? Quando tem 1, 2 e 3, a gente lê a pergunta, né? Que está perguntando aqui, está correto o que se afirma em... Então, falando do valor correto. E o que são os sistemas de amortização? Nós temos 3 sistemas. 3? Exatamente. Quais são esses 3 sistemas? O primeiro sistema a gente chama de tabela, né? Price, né? Price, exatamente. O segundo sistema a gente chama de sistema saque. E o terceiro sistema a gente chama de SAA. Qual que é um, qual que é outro e qual que é cada um deles? O que é o sistema Price, também chamado de sistema francês, né? Mas ele tem o P, né? O P, de que significa esse P? Esse P é de PMT. O que quer dizer PMT? Que as parcelas são sempre iguais. E quem é que deve fazer esse cara aqui? A gente recomenda que seja feito esse cara, né? Mais ou menos para os pobres, né? Por que pobre, né? Porque tem uma... Ó, pobres, né? Por quê? Porque ele tem uma pequena parcela inicial. Pequena. Sério? Exatamente. Ele começa com uma parcela menorzinho. Na consequência disso, ele paga mais juros. Ele paga mais juros do que a tabela saque. Saque por quê? Porque o sistema de amortização, né, ele é constante. Então, o que ele tem igual aqui é sempre a tal de amortização. Ó. A amortização que é constante igual. E por que é isso? Porque dessa forma, né, ele vai começar a pagar uma parcela maior no início, o somatório dos juros vai ser menor. Então, o que ele faz, esse cara aqui, ó? Eu gosto de pintar de vermelhinho, ó, para dizer que no início, comparado com a tabela Price, ele tem uma super, o quê? Parcela. Super parcela. Então, esses são os dois sistemas de financiamento imobiliário conhecidos, né? Que é a tabela Price e a tabela saque. A Price, ele é muito utilizado aonde? No Minha Casa Minha Vida, né? Era muito utilizado, porque como a parcela é pequenininha e era igual, a gente tinha o que? Um comprometimento da renda menor comparado com o nível de alavancagem. A pessoa com uma pequena parcela, ela conseguia se alavancar bastante, ou seja, poder financiar o seu imóvel. Se ela fosse na saque, como a parcela inicial é muito alta, ela não conseguia fazer o quê? O financiamento do seu imóvel. Então, a saque, que ela começa uma amortização maior, né? O que vai acontecer? Ela tem uma super parcela inicial. Então, ele começa com uma parcela grande e depois vai diminuindo com o passar do tempo. Porque o que é igual na saque não são as parcelas, mas sim a amortização que é constante. Então, a parcela vai diminuindo. Já na Price, não. Na Price, a parcela é igual. E o que vai acontecendo com o tempo? Os juros diminuem e a amortização aumenta. É isso que vai acontecer. Os juros, tanto na Price quanto na saque, diminuem. Por quê? Porque os dois amortizam. Os dois amortizam, sim. E no SAA não tem amortização. Ó, aqui, ó, não tem amortização. Não tem nada. Zero de amortização. A amortização toda é no final. Ele paga apenas os juros. O sistema de amortização americano, ele é utilizado, né, principalmente aonde? No sistema do agronegócio, né? Então, o que acontece nisso aqui, muito utilizado? O que acontece? A pessoa pega um financiamento, R$1 milhão. Quanto que é os juros? 1% ao mês. Ele paga só os juros. Só os juros. Não diminui nunca? Não, não vai diminuir, não vai diminuir. No final do contrato, ele amortiza tudo. Ele paga toda a dívida, né? Ele paga pagando só os juros. Então, ele é o que tem a menor parcela de todos, né? Por quê? Porque ele paga só juros. A amortização é zero. Só que o somatório de juros que o SAA paga é o maior de todos. Meu Deus, que horrível! Não, não é horrível. São 3 sistemas diferentes. Porque imagine que você vai fazer um grande investimento. Então, comprar um imóvel, não é isso. Fazer um grande investimento com uma empresa. O que acontece? Você só vai ter o retorno financeiro da indústria, por exemplo, daqui a 5 anos. Então, como é que você vai diminuir a sua dívida se não está entrando dinheiro ainda? Você vai pagar apenas os juros pelo dinheiro que você pegou emprestado. Então, depois você, quando começar a entrar dinheiro do empreendimento que você fez, vai estar uma indústria e tudo mais, você vai amortizar esta dívida, porque você precisou do dinheiro por 3, 4, 5 anos. Então, é diferente os motivos que se tomam, mas eles não são iguais, são os 3 sistemas de amortização que nós temos. Então, olha só, o total de juros pagos da tabela SAA é maior que o total de juros pagos pelas tabelas Price e saque. Verdade. Por quê? Porque no SAA não tem amortização. Ele paga apenas os juros.
E com isso, o juros dele, como não diminui nunca a dívida, não diminui, os juros ele paga muito alto. No price na saque, como você vai amortizando, você vai diminuindo o saldo devedor e os juros é sobre o saldo devedor, esse cara vai diminuindo sim, né? Então, é verdade sim que o SAA tem o maior somatório de juros, né? 2. A parcela inicial das tabelas Price, Saque e SA são iguais. Não, não são iguais, são todos diferentes, né? Se diferenciando apenas pelos tipos de garantias a serem colocados. Falso. Essa 2 ela é falsa, né? Então, a 2 sendo falsa, a gente já vê que a resposta correta vai ser a nossa letra A, né? E 3. Clientes que desejam financiar um imóvel em até 10 anos devem escolher a tabela saque. Não quer dizer isso o prazo qual que eu tenho que escolher. São motivos diferentes. A gente fala muito mais de price e saque pelo nível de alavancagem. Eu preciso de uma pequena parcela no início, né? Mas amortizando é a price. Eu quero ter uma parcela muito grande para pagar menos juros, eu vou escolher a tal de saque, né? Então não é por causa do prazo, 10 anos. Não tem isso que for 5 anos tem que ser outro e ou X ou Y. Não. A gente tem que analisar isso, se eu tenho o poder, se eu quero pagar juros, muitos juros, ou quero pagar menos juros, quero ter mais poder de alavancagem. Eu com uma renda X, eu quero comprar um imóvel muito mais caro, aí eu vou na price. Eu quero pegar um imóvel mais barato porque eu quero pagar menos juros no somatório, então eu vou na saque. Então a resposta correta para nós é aqui a nossa letra A de aprovado. Ricardo, consultor financeiro certificado CFP, elaborou um planejamento financeiro para seu cliente Alberto, advogado, casado, pai de 2 filhos em idade escolar, com casa própria quitada e com uma remuneração bruta anual superior a R$500 mil. Ricardo recomendou a Alberto que guardasse seu 13º salário para iniciar o plano para a aposentadoria. Após 6 meses, quando foi agendada a revisão do planejamento financeiro, a fim de acompanhar o que havia sido feito no período, Ricardo indaga Alberto se ele conseguiu seguir o plano. Porém, Alberto lhe informa que usou o dinheiro para reformar a casa e construir uma piscina, mas que no próximo ano irá seguir como planejado. Dentre as premissas das finanças comportamentais, podemos explicar essa tomada de decisão segundo o viés denominado o quê? O que esse nosso amiguinho fez? Ele fez uma coisa que é o seguinte, ó, meu Deus, olha só, como a vida é boa. A vida é boa hoje, né? É hoje, né? E o amanhã a Deus pertence, né? Porque eu quero curtir quem? Eu quero curtir a minha piscininha, né? Eu quero construir a casa e construir uma piscininha e laiar, né? Porque não é todo ano que vai ter esse verão gostoso, né? Eu tenho que aproveitar. E a aposentadoria? Amanhã eu começo, né? Depois eu começo. Então essas pessoas que têm a percepção que o hoje é muito mais importante do que o amanhã, elas têm uma coisa que a gente chama de desconto hiperbólico. Por quê? Porque olha só, eu vou fazer uma coisa que agora eu vou apagar o bonequinho e aí você vai entender. Nas finanças, no rico dinheirinho, né? O que a gente chama de o amanhã? É um valor futuro. O que a gente chama de hoje? A gente chama de valor presente. E como é que eu faço o valor futuro vir para um valor presente? Eu tenho que fazer um desconto. E por que a gente chama esse cara de desconto hiperbólico? Porque existe uma taxa de desconto que seria o valor justo. Sério? Claro, você não faz o valor futuro, né? Se você usasse HPzinha, 5 letras, NI, PV, PMT, FV, né? Você faria o seguinte, ó. 1 mais I. É uma divisão. Você faz esse cara. Como assim? Imagine que o valor futuro é de R$1.000. R$1.000, exatamente. E que a taxa que a gente está utilizando de retorno seja 25%. Quando você trouxesse esse cara a valor presente, os R$1.000 a valor presente para um ano, você descobriria que o valor de hoje seria de R$800. Porque R$800 crescer 25% chegaria nos mesmos 1.000. Ah, é verdade. Só que você, em vez de aceitar R$800, você aceita por esses R$1.000 que você vai receber daqui a um ano, um cheque, por exemplo, em vez de 800, você aceitou para alguém te dar 200. 200? Mas é 25. Mas você não conseguiu ninguém que desse 25. 25 era o justo. Não, eu aceito 200 e eu queria fazer muito uma festa hoje. Então, esse desconto que você deu foi
muito maior do que o justo. E isso que a gente chama de desconto hiperbólico. Graficamente fica uma hipérbole. Então, tem um desconto hiperbólico quando você faz essa parte do roxo. Hiperbólico. E por que hiperbólico? E é isso que a gente está chamando agora, porque ele deu muito mais valor ao presente dele, a construir uma casa, a reformar a casa, construir uma piscina, do que fazer aquilo que era o recomendado para o planejamento financeiro dele, que era pensar no futuro, na sua aposentadoria. E todas as outras informações, inútil, inútil. A pessoa que prefere usar as coisas hoje em vez de esperar para fazer as coisas no futuro e que é o que está acordado para ele está utilizando esse negócio chamado de desconto hiperbólico, dando muito mais valor ao presente do que ao futuro. Por que o nome de desconto hiperbólico? Porque o valor futuro trazendo a valor presente, o desconto, né, em vez de ser um desconto normal, um desconto justo, ele foi um desconto muito maior, um valor muito mais agressivo, que é o desconto hiperbólico, esse carinha. Agora eu entendi. Então, olha só, letra A, ancoragem, não. Ancoragem quando a gente está preso num número, né? Eu sempre vou comprar bolsa a 50 mil pontos e pega um número trancadinho, né? Desconto hiperbólico, exatamente. Se disponibilidade é quando vem um fato recente e eu tomo uma decisão baseada naquele fato. Veio uma crise agora e eu não quero investir por causa dessa crise. É um fato recente. É isso? Exatamente, né? Exatamente. Então, não é disponibilidade. E efeito frame é quando eu analiso coisas e eu digo, vou fazer, porque você viu só a coisa boa. Quando você vê só a coisa ruim, você não vou fazer. Em vez de você botar o bom e o ruim, botar uma balança e tomar uma decisão, quando você vê bom, você quer, quando você vê ruim, você não quer. Então, isso é o efeito framing, também chamado de efeito de estruturação de uma pergunta. Quer fazer esse investimento? Que é maravilhoso? Quero. Agora eu vou te contar, fazer esse investimento, que acontece isso de ruim, não tem liquidez, não quero. Então, aí você não quer. Então, esse é o ponto tal de efeito framing aqui, né? Então, a resposta correta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. O benefício do INSS é corrigido anualmente pelo quê? Então, olha só, primeira coisa, o que é esse tal INSS, né? Isso não será suficiente? Isso aí é o que a gente diz, né, para o pessoal dizer, vamos cuidar do dinheirinho na aposentadoria e tudo mais. Mas o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, né? E dentro disso nós temos lá onde, né? Temos os benefícios previdenciários, a aposentadoria, né? E o que estão nos perguntando é, como é que isso é corrigido? Como é que corrige esse cara aqui, né? Então então nos deram 4 alternativas, o IPCA, o INPC, o IGPM e a TR. E na nossa cabeça, né, quando a gente vai normalmente estudar, a gente lembra assim, nossa, no Brasil, né, o índice oficial da inflação, qual que é? O índice oficial é esse tal do IPCA, não é isso? É exatamente, vou estar até de vermelhinho aqui, né? Esse cara aqui é o índice. E aí a gente tem a leve confusão de achar que isso vai corrigir tudo que é do governo. A gente vai utilizar o IPCA, né? Principalmente, né, com meta de inflação do governo e para correção aí dos títulos públicos e NTNBs, né? Esse cara aqui, então não é esse cara, não. O índice que vai utilizar para correção do benefício previdenciário é o INPC. O INPC, o que é esse cara? É o Índice Nacional do Preço do Consumidor. A grande diferença entre o IPCA e o INPC, vou botar aqui, ó, INPC, né, versus o IPCA, vou botar aqui o IPCA, que é a resposta equivocada, né? É o que? É esse carinha aqui, o tal de amplo. Sério? Qual que é a diferença disso? É o seguinte, é que o IPCA leva em consideração, né, a média dos aumentos dos preços das famílias, mas até 40 salários mínimos. Já o INPC não. O INPC ele é utilizado até 5 salários mínimos. Então é muito pouca diferença no cálculo de correção dos preços. Mas por que eles utilizam o INPC? Pelaquela ideia que quem precisa do benefício previdenciário normalmente são as famílias de mais baixa renda. Então, com o INPC ele é mais sensível, mais exato para essas famílias que têm até 5 salários mínimos. Então, o governo, né, vamos botar dessa forma aqui, né, através do STF, ainda teve discussões se poderiam não utilizar a TR, né, certo que não. Benefício previdenciário usa o INPC. Ficou definido isso aqui. O IGPM ele é muito utilizado para onde? Para correções imobiliárias. Quando faz aquele contrato de aluguel, normalmente bota, vamos fazer a correção pelo IGPM. Então não é esse cara aqui. E a TR, né, a taxa do rei, né, a gente é utilizado para onde? Também na parte imobiliária, né, onde vai falar sobre poupança, quando vai tirar um financiamento imobiliário, vai ter lá uma taxa fixa mais
TR, não é esse carinha aqui, né? Então, a grande diferença entre INPC e IPCA para você não errar mais é o seguinte, né? Como o benefício previdenciário, ele é mais pensado na baixa renda, né? O INPC, ele é mais sensível a isso, porque a grande diferença entre o IPCA e o INPC é que um leva em consideração 5 salários mínimos e outro 40. Então, a resposta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. Questão 445309. A casa de um cliente seu foi assaltada e levaram uma quantia aproximada de 45 mil reais de seus bens. Ele recebe essa indenização, dado que possuía uma cobertura de 50 mil reais. Um mês depois desse assalto, sua casa é assaltada novamente, sendo que sua apólice ainda continuava vigente. Sabendo que o valor aproximado dos bens roubados dessa vez foi de 20 mil reais, o valor que seu cliente receberá da seguradora será de... Quanto será o valor? Isso é uma coisa chamada de responsabilidade, né? Responsabilidade, exatamente, né? Nós temos essa responsabilidade através de valor, ó, são dois tipos de valores, um deles é chamado de valor agregado, e o outro tipo é por indenização, Como assim por indenização ou por valor agregado? É o seguinte, ó, imagina que você possa ter uma apólice que o valor total dela, desta apólice, neste caso aqui, fosse, né, que é o que está aparentando aqui, de 50 mil reais. 50 mil reais. O total que eu vou te pagar é 50 mil reais enquanto a apólice estiver vigente, o valor total, que é o que estão nos dizendo que o valor da cobertura é de 50 mil reais. 50 mil. Tanto é verdade que na primeira eles pagaram quanto? Pagaram 45 mil reais, é verdade? Verdade. Só que o total que esta apólice pode pagar, o valor agregado que ela pode pagar, é de quanto? O total de 50 mil reais. Esse é o total verdade. E quanto já foi pago? Já foi pago para o nosso amiguinho 5 mil reais. 5 mil reais, 45 mil reais. Então, o total que falta de valor agregado, quanto é que é? 5 mil. Então, a diferença é para completar os 5 mil reais. E aí, a apólice, ó, foi o teto. Mas o que é o valor da indenização? Ele poderia ter dito o seguinte, ó, poderia, não tem nada no texto. Ó. O total do valor agregado é 50 mil, mas eu nunca vou te pagar mais do que 10 mil reais. Exatamente. Aí eu poderia dizer o valor total, né? O valor da indenização, né? O valor, a minha responsabilidade por indenização, ela vai ser de quanto? De 10 mil reais. 10 mil reais, exatamente. Então, no primeiro caso, quando roubaram 45 mil reais, a seguradora disse o seguinte, ó, roubaram 45. Quanto que é o meu valor? A minha responsabilidade por indenização? 10 mil? Então, eu te dou 10 mil reais. No segundo caso, o que aconteceu? Roubou 20? Te dou mais 10 mil reais. Ainda faltam 30 mil. Numa terceira vez, roubaram 3 mil reais. O que ela vai pagar? 3 mil reais. Então, o valor de responsabilidade por indenização é o valor máximo que ela vai pagar por indenização. Pode ter várias indenizações no período de cobertura, mas no somatório dessas indenizações não pode ultrapassar o valor agregado. Este é o valor agregado. Então é isso que a gente está falando aqui neste caso aqui. Então, se ela já pagou lá 45 mil a primeira vez, ainda faltam 5 mil nesta apólice para fazer o valor. Como na segunda for 20 mil, ela não vai pagar mais 20 mil reais, porque vai ultrapassar o valor agregado. Entendi. Então, letra A é 20 mil reais? Não é 20 mil reais. É 50 mil reais. 50 mil reais é o total. Mas ele já recebeu 45. Falta ainda apenas 5. Letra C, 5 mil reais? Verdade. E letra D, nada, pois já teve um sinistro coberto por essa apólice. Não, né? Então, se a apólice ainda continuava vigente, quer dizer que esta apólice, o valor máximo dela era de 50 mil reais e falta 5 mil reais. Então, a resposta correta para nós é a nossa letra C, C de coração. Questão 45.21.36. Guilherme realizou uma doação de recursos financeiros por meio de depósito bancário em conta corrente do país no valor de 100 mil reais ao seu filho João. Em relação a essa doação, João deverá declarar no seu ajuste anual através da ficha do qual. Então, olha só, o
que acontece aqui? Vamos botar aqui o pai, né? Ó, o Guilherme. Pai? Como a gente tá dizendo que é pai, né? Tá aqui, né? Ao seu filho, João, né? Então, Guilherme é o pai, tá de vermelho aqui, né? O pai, o Guilherme. Vou botar aqui o Guilherme. E quem tá recebendo aqui é o João, né? Vou botar aqui o João aqui de Bordeaux, né? Que é o João aqui, ó. O João. E aí, o que tá acontecendo? Quando nós temos um ato de doação, ele está pegando parte do seu devido patrimônio que está declarado lá no Guilherme. Onde está declarado? Na declaração do imposto de renda da pessoa física, a tal da DIRF. Nossa Senhora, né? E lá está escrito no do Guilherme 100 mil reais lá, porque está no patrimônio dele, né? 100 mil reais, bacana. O que vai acontecer? Vai desaparecer 100 mil aqui. E não vai entrar nada no imposto de renda do Guilherme. Porque se fosse, por exemplo, um CDB, CDB 100 mil, quando o CDB vence, ele se transforma num campeão, o que acontece? Desaparece o CDB, mas aparece 100 mil de outra maneira, ou 110 mil, 100 mil do CDB, conta rende mais 10 mil do lucro, ou o valor que tinha do lucro. Então, o que acontece sempre? Então, de 10 mil, bota que era 10% do CDB. Mas o ponto é o seguinte, quando um objeto sai do imposto de renda, surge outro. A não ser que tu comprou ações na bolsa e tem prejuízo. Mas aí você vai declarar como prejuízo e vai aparecer lá prejuízo. Sério que tem que declarar o prejuízo? Claro que tem que declarar prejuízo, você pode compensar no futuro esse cara. Mas o ponto é, quando desaparece de fato isso aqui, você está doando para alguém. A não ser que você torre esse bem, né? De qual maneira? Comprando coisa, gastando na vida, lazer, viagem, né? Mas nesse caso não foi. Nesse caso foi um ato de doação. Foi uma doação esse ato aqui. E aí estes 100 mil reais vai aparecer lá no imposto de renda do João. Exatamente, vai aparecer 100 mil reais aqui, ó. 100 mil aqui, ó. Pum, 100 mil reais. E toda vez que a gente tem essas transferências de patrimônio, a gente tem que justificar isso para a Receita Federal. Por que o João não tinha nada e agora tem 100 mil reais? Ele trabalhou? Não. Ganhou na Mega Sena? Não. Não ganhou nada, do nada. Então ele ganhou através de uma doação, um ato de doação. Como é que ele vai justificar isso? O João vai dizer, ó, recebi uma doação do Guilherme. Foi assim que aconteceu. E aí, quando acontece isso, a Receita fala bem o seguinte, então eu quero o que? O meu pedágio. Eu quero o meu pedágio. E qual que é o pedágio da doação? É o imposto de transmissão causa-mortes ou doação. Aí surge o tal de ITCMD. E a gente tem que pagar isso. Sério? Exatamente. Tem que pagar esse tal de ITCMD. Mas o ponto é o seguinte, toda vez que a gente receber uma doação, né, a gente tem que dizer, ó, como que surgiu esse bem. Por primeiro ponto, vai ser pago pelo ITCMD. E o segundo, este bem, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no isento, né? De quê? De imposto de renda. Sério? Sim, é isento de imposto de renda. Por que que isso acontece? Olha só, quando nós temos uma doação, o imposto de doação, nós temos duas figuras. Quais são essas figuras? O doador, e um outro cara chamado de donatário, ó. Donatário. Não é verdade? Sim. Quem é que tem mais letras? O doador ou o donatário? O donatário tem mais letras. E por que eu estou te falando dessa forma? Porque aqui você vai identificar agora que quem tem mais letras paga o imposto que tem mais letras. Quem tem mais letras aqui? ITCMD ou Imposto de Renda? ITCMD. Então esse cara aqui vai ficar com o ITCMD. Nossa, sério? E doador tem menos letras. Então ele fica com o tal do Imposto de Renda. Quando houver. Quando é dinheiro puro, não tem lucro numa operação, porque é 100 mil para 100 mil, né? 100 mil para 100 mil. Agora, se fosse um imóvel de 100 mil reais, ele comprou um imóvel de 100 mil, está declarado 100 mil, e que hoje está com valor de mercado de 500 mil reais. Você pode fazer essa doação de 100 mil e transferir para cá ao valor de 500 mil. Sério? Sim. Não tem uma diferença de um imposto para o outro? Sim. Esta diferença é o que a gente vai chamar de ganho de capital. Você, quando faz uma doação, você faz uma doação para um donatário, o que vai acontecer? Você pode fazer essa doação ao valor de custo ou ao valor de mercado. Sempre esse caso aqui. Perfeito. Se o valor de mercado for maior do que o valor de custo, e é uma escolha que você tem, aí vai surgir o ganho de capital. Quem que vai pagar essa diferença? O doador. É isso? Então, se é o doador que paga o imposto de renda, aqui recebe de forma
isenta. A declaração ela vai receber na forma de isenta no imposto de renda, porque ela não gastou nada, não lucrou nada. Pum, bota aqui. Meu Deus, é assim? Exatamente. E essa lógica surge da mesma maneira para a morte. O imposto é o mesmo? Causa morte ou doação? Sim. Mas como é que a gente chama o doador e o donatário? O donatário, a gente não chama de donatário. Como é que a gente chama esse carinha? A gente vai chamar de herdeiro. Herdeiro, não é verdade? É verdade, herdeiro. E como é que a gente chama de doador? A gente não chama de doador. A gente chama esse cara de espólio. Espólio. Perceba que espólio tem 7 letras e herdeiro tem 8 letras. Então a lógica das maior quantidade de letras continua. É o herdeiro que paga o ITCMD e é o espólio que paga o imposto de renda quando houver imposto de renda. Quem que é o espólio? Nesse caso foi o Guilherme, só que se ele morreu, ele como carne e osso, ele não existe mais, mas ele existe ainda como uma obrigação para a Receita Federal. Ele ainda tem uma obrigação tributária. Este é o espólio. Os bens continuam com ele até transferir tudo para os herdeiros. Enquanto tiver algum bem que não foi transferido para os herdeiros, ele vai existir esse tal de espólio. E quem que paga o imposto de renda quando houver o espólio? E aí o herdeiro recebe como isento do imposto de renda. Não quer dizer que não exista imposto na operação imposto de renda. Se houver ganho de capital, quem vai pagar vai ser o espólio, vai ser do dinheiro do espólio. E o herdeiro recebe como isento. Então, toda vez que um donatário ou um herdeiro receber um bem que não gastou o dinheiro, porque se ele gastar dinheiro é uma compra, o que vai acontecer? Nós vamos declarar esse carinha onde? Nos rendimentos isentos de imposto de renda, ou seja, nos não tributáveis. Sempre assim. Com esta lógica que você tem aqui, ó, donatário, TCMD e herdeiro, TCMD, e doador IR, espólio IR, você percebe que quem paga imposto de renda é quem enfiou, né, o bem inicialmente, e por isso ele vai receber sempre isento. Beleza? Neste caso aqui do dinheiro, né, nunca vai ter uma diferença de patrimônio, porque 100 mil reais vai ser sempre o valor 100 mil reais. A diferença é quando for um ativo, um CDB, uma ação, uma casa, um imóvel, qualquer. Quando for ativos, pode haver essa diferença. Porque dinheiro só é dinheiro quando ele é dinheiro. Quando ele não é dinheiro, ele vai ser um ativo. E aí esse ativo tem muito valor de custo e valor de mercado. E quando essas diferenças são diferentes, né? O que acontece? Você pode fazer a entrega de um dos dois valores. É uma escolha sua, tá? Para o ITCMD, sempre a base tributária vai ser o valor de mercado para o ITCMD. Mas, para o imposto de renda, há uma escolha, porque são entes diferentes. Um é a Receita Federal, é a União, e o outro é o Estado em si. Então, eles escolhem suas alíquotas, eles escolhem suas bases tributárias, e como nós temos 2 tributos, e nós podemos ter 2 bases tributárias e 2 alíquotas diferentes, e elas não se colidem. Beleza? Então, olha só, letra A, doações recebidas. Não é em doações recebidas isso aqui, né? B, rendimentos isentos e não tributáveis. Exatamente, é um rendimento isento ou e não tributável. Letra C, rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas. Não é tributável, né? E letra D, rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e definitiva. Não é aqui, né? Porque ele recebe através de isento e não tributável. Resposta correta para nós, nossa letra B, B de Brasil. Guilherme, casado com Cecília, 2 filhos, João e Eduardo, vem a falecer, né? Tadinho do Guilherme. Mas esses filhos do Guilherme são coisa mais linda, o João e o Eduardo, né? Durante o inventário, seu irmão Rafael, né, comenta aos herdeiros que Guilherme havia deixado um testamento disponibilizando 20% do seu patrimônio da parte disponível a seu filho João. Com relação a esta herança, poderá ser feito o quê? O que João vai poder fazer? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Quando tem 1, 2, 3 e 4, primeiro a gente tem a pergunta, né? Está correto o que se afirma em? Então, olha só. 1. Aceitar a sucessão legítima determinada pela lei e recusar a testamentária. 2. Rejeitar a legítima e aceitar a testamentária. 3. Aceitar ambas. Ou 4. Rejeitar ambas. O que acontece, né? Nós temos 2 tipos de herança, né? A herança, né, legítima, né? O que é legítima? É aquela que é chamada pela lei, né? E nós temos a herança, né, pelo testamento, que é chamada de testamentária. Testamentária. E nessa parte testamentária, os bens que estão nos testamentos, a gente também chama esses bens de legado. Legado. Então, o que acontece, né? Ele pode aceitar uma delas. Ó, ele pode fazer bem assim, ó. Vamos fazer aqui, ó, uma barreirinha aqui, ó. Ele pode, ó. O que ele pode fazer? Ele pode aceitar esta e aceitar esta. Ele pode também fazer o seguinte, ó. Vamos fazer outro. Ele pode aceitar essa
e negar esta. Não quero esta, não quero. Ele pode também negar esta e aceitar esta, ou ele pode fazer o último caso. Qual que é o último caso? Eu não quero nada. Eu não quero nem essa e nem essa. Ele pode, porque são duas heranças diferentes por caminhos diferentes. Então ele pode aceitar o legado, ou negar o legado, aceitar a parte da legítima, que é a parte da lei, ou não aceitar, né? Mas o que ele não pode é aceitar parte da legítima e parte do testamento. Ou ele aceita toda a legítima, ou não aceita, ou ele aceita todo o testamento, ou não aceita. Então é isso que ele pode fazer. Então, olha só, ele pode aceitar a sucessão legítima determinada pela lei e recusar a testamentária? Sim, pode. 2, ele pode rejeitar a legítima e aceitar a testamentária? Pode. Ou seja, ele pode aceitar o legado? Pode. 3, ele pode aceitar ambas? Pode aceitar ambas. 4, ele pode rejeitar ambas? Pode sim. Então, na verdade, todas estão corretas, né? Então, olha só, não é apenas nenhuma delas, né? Mas sim a 1, 2, 3 e 4, resposta para nós, nossa letra D de Dinamarca.